A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo e teu coração sedento pela palavra do Senhor. Porque Deus é bom, querido. Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos, além do que pensamos. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. Ele é importante, porque através do like nós temos visibilidade e nós alcançamos mais vidas. Comente, compartilhe. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Porque o objetivo, o propósito é saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor, da verdade, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Falar do amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, porque Ele é Senhor. Amém? Esse é o nosso intuito. Falar do amor de Cristo. Pregar a palavra da salvação. Dizer que o caminho que leva a Deus é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 21, que diz assim: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu de Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, ao ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Para compreendermos a palavra do Senhor, nós buscamos conhecimento de quem, quando, por que foi escrito, para poder saber o que essa palavra está trazendo aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E quando nós estudamos a história de João Marcos, que é quem foi que escreveu o Evangelho, e vemos a sua natureza humana, os acontecimentos na sua vida, o seu testemunho, porque João Marcos é o sobrinho de Barnabé, aquele mesmo que foi com seu tio Barnabé e o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Só que no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, ele para, ele retrocede, ele sai de perto deles e volta para trás. E isso, naquele presente momento, faz com que Paulo não se agrade dele. Paulo se irrite, ao ponto que, quando Paulo vai tornar a fazer a mesma viagem, agora pela segunda vez, e Barnabé fala em levar consigo novamente a João Marcos, eles se desentendem, a tal ponto que agora quem se separa de Paulo é o próprio Barnabé.
Barnabé continua com seu sobrinho em outro propósito, em outra direção, e Paulo segue fazendo aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Nesse inteirinha entre essa rejeição do apóstolo Paulo a João Marcos por causa de suas escolhas, por causa de sua conduta, João Marcos agora tem uma outra experiência, porque ele continua aprendendo com Barnabé, que é um homem que nos ensina misericórdia, e ele também tem um conhecimento ali com o apóstolo Pedro e retorna para poder fazer aquilo para o qual o Senhor o chamou, ao ponto que ele transcreve o Evangelho de Marcos e deixa claro os ensinamentos que ele aprendeu com Pedro sobre a vida, sobre a casa, sobre a história do Senhor Jesus. E João Marcos, ele, ao escrever, ele escreve um evangelho que ele está passando para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram escolhidos na época por Deus. Não fazia parte dos judeus, não fazia parte dos hebreus, e convivia com eles. E nessa convivência aprenderam sobre a palavra, aprenderam sobre Deus, mas eram intitulados gentios por não terem sido escolhidos por Deus quando o Senhor separou o Abraão e prometeu-lhe a terra, a nação, os herdeiros, a herança sobre a face da terra. E João Marcos aqui, ele vem isso transmitindo o conhecimento sobre a história de Jesus Cristo, sobre quem era, qual foi o seu propósito, como é que começou a sua história. Nessa parte, onde nós fizemos a leitura do Evangelho, ele vem contando para os gentios como foi o aparecimento de Jesus naqueles dias, como foi o desempenhar de Jesus no cumprimento da promessa, da palavra, o que Jesus estava fazendo, como Jesus estava fazendo, e as coisas que foram sucedendo até culminarem na morte, na crucificação, na ressurreição do mesmo. E aqui nesse ponto, ele vem dizendo aos gentios que quando Jesus começa o seu ministério, quando ele começa a pregoar o arrependimento e a vinda do reino dos céus, que o que chamou a atenção deles, dos judeus, foi que Jesus ensinava com autoridade. Jesus não ensinava como os escribas. O conhecimento e a transmissão desse conhecimento de Jesus Cristo era diferenciado, porque o que ele exercia com a autoridade de Deus. E isso era notório. Isso era o diferencial de Jesus Cristo para os líderes e para aqueles que tinham o conhecimento da palavra de Deus naquele momento, naquela época. E ele vem contando essa experiência que foi declarada, foi transmitida, porque ele fez parte daqueles 70 homens que foram separados por Jesus para poderem evangelizar. E ele sabia dessa história e ele ouviu essa história por várias vezes e ele tinha conhecimento dessa história. Jesus, quando entrou na sinagoga, os demônios que sabiam quem ele era, que sabiam qual era o propósito dele sobre a face da terra, tentaram impedi-lo. Tentando antecipar o que ele ia fazer. E a sua autoridade de Deus, de Senhor, foi usada para silenciá-los e expulsá-los. Jesus manda ele se calar, Jesus dá ordem para que ele saia, e aquilo trouxe mais admiração ainda, porque além de pregar com autoridade, além de fazer de forma diferenciada daqueles que ensinavam a palavra naquele tempo,
ele também conseguia repreender, calar, silenciar e expulsar os espíritos imundos que se manifestavam dentro da igreja, na vida das pessoas escravizadas por aquele que não tem nenhum poder. E o que Jesus fazia era mandar calar e ordenar que saíssem da vida daqueles homens, daquelas pessoas. E eles, por ser Jesus quem Jesus era, Senhor e soberano, Deus, eles são obrigados a obedecer. A palavra diz que toda língua vai confessá-lo, toda boca vai declarar que Ele é o Senhor, porque Ele é Senhor e Salvador. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós cremos no Senhor, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos posicionamos no Senhor, quando nós encontramos com o Senhor, Ele nos traz a libertação, a salvação das nossas almas, a salvação de perecermos no inferno. E quando nós nos colocamos e posicionamos na presença do Senhor, Ele nos conduz ao Pai, ao reino dos céus. Que nesse dia de hoje, ao ouvir essa palavra do Senhor, ao meditar comigo nesse texto, você possa dar ouvidos à voz do Senhor, que tem lhe dado oportunidades, que tem lhe aberto os olhos, que tem lhe mostrado o quanto você é amado do Senhor, que tem mostrado para você que você é muito importante para Ele, porque Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que todos nós tenhamos o conhecimento da verdade e sejamos salvos. Que o Senhor possa tocar no profundo e no escondido do teu coração. Jesus inicia seu ministério pregando com autoridade. E a autoridade não é só uma questão de força, é poder. Ele tinha poder, ele tem poder para destruir toda a hoste do inferno, todo o império das trevas, toda a obra contrária, toda palavra maldita, para quebrar todo laço, todas as amarras do inimigo, todo o império das trevas. Ele tem poder para destronar e destruir principados e potestades. E quando você confia e invoca o seu nome, clama pelo sangue de Cristo sobre a tua vida, você alcança a salvação. Porque somente Ele tem o poder de nos reconciliar com o Pai. Somente Jesus pode transformar a nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos estagnados, parados, apáticos, por causa do momento, por causa da situação, por causa da dor, por causa dos problemas, por causa do ataque do inimigo, por causa de tantas coisas. Mas quando nós voltamos os nossos olhos aos céus, quando nós colocamos a nossa vida na mão daquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, quando nós confiamos verdadeiramente no único e suficiente Salvador, Ele transforma a nossa história. Que essa palavra renove as suas forças, assim como ela tem renovado o meu coração, assim como ela tem renovado a minha mente, assim como ela tem me mostrado que o Senhor é Salvador, que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, que somente Ele cura, que somente Ele salva, que somente Ele liberta. O intuito e o objetivo dessa palavra do dia de hoje é falar que Jesus ainda continua sendo aquele que prega com autoridade, aquele que fala com poder, aquele que os demônios não podem confrontar, porque já foram vencidos na cruz do Calvário. Ele derrotou a morte e o inferno, por amor das nossas vidas, e Ele traz a salvação. Que nós possamos confessar o seu nome como o único e suficiente Salvador e crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, e eu quero buscar a presença do Senhor e continuar fazendo a vontade do Rei dos Reis e apresentar diante dele a sua palavra e através do seu Santo Espírito, através da sua presença, revelar ao mundo e ao seu coração que Ele é Senhor, que Ele é Deus na sua vida. Você possa no dia de hoje decidir e confessar como seu Senhor, como seu Salvador. Creia
que Ele é e que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você tem pedido, além do que você tem pensado. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o intuito nosso é esse, falar desse Senhor, desse Salvador, desse único e suficiente que pode transformar a nossa vida, a nossa história e nos levar para o seu reino, para a sua glória, para estarmos com Ele e com o Pai nos céus. Fique na graça, fique na paz. Jesus abençoe e guarde.